Filipenses capítulo 4 hoje. Com a graça de Deus, estamos completando a leitura de mais um livro da Bíblia, né? Com alguns entendimentos que a gente tem compartilhado. Tem sido uma bênção para mim poder compartilhar esses entendimentos. E meu desejo é que você também esteja sendo muito abençoado com aquilo que você está recebendo em casa, né? Vamos orar? Filipenses capítulo 4. Pai, bendizemos o Teu nome nessa noite por confiarmos que o Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias e tem cuidado de nós também durante esse tempo de pandemia, de coronavírus. O Senhor tem cuidado de nós e ainda nos tem proporcionado essa possibilidade, ó Deus, de estarmos juntos, mesmo que distantes, compartilhando a Tua palavra. Nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha a nos instruir, ó Deus, nos guiar nesse estudo, trazendo sobre nós, ó Pai, a unção que nos instrui, a unção que nos ensina, a unção que nos conduz à verdade. Pai, no nome de Jesus, que cada lar seja cheio da Tua presença, que cada lar, ó Deus, onde essa palavra entra hoje à noite, receba a sua porção, aquela porção que o Senhor tem separado para cada um dos Teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, lembrando como foi que o apóstolo terminou o parágrafo anterior, no capítulo 3, né? Ele estava falando da nossa pátria, que está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então ele está encerrando assim o parágrafo anterior, falando: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Portanto, aí começamos o próximo parágrafo. Amém. Irmão Amilcar, esses estudos têm levado a mim e a minha esposa a refletir e pôr em prática e repassar a outras pessoas. Amém. Glória a Deus. Tem sido bênção sobre bênção. Glória a Deus, meu irmão. Isso mesmo. Espalhe a boa notícia. Espalhe o Evangelho. Glória a Deus. Então, depois de falar que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, e esse Salvador vai transformar o nosso corpo naquele corpo de glória. Então ele fala: portanto, já que a nossa pátria está nos céus, já que o nosso corpo vai ser glorificado, já que esse corpo vai receber, esse corpo de humilhação vai receber glória celestial, já que isso vai acontecer, amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ei, Mara, boa noite, Deus abençoe, a paz, seja bem-vinda. Então, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei deste modo qual? De que modo? Da forma como ele estava falando antes, não é? E o que ele estava falando antes é para não sermos como aqueles que são os inimigos da cruz de Cristo, né? Aqueles cuja glória é a infâmia, a má fama, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Então, já que a nossa pátria é nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, já que esse corpo de humilhação vai receber um nível de glória que nós nem conhecemos ainda, o mesmo que Jesus recebeu. Então, meus amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Deste modo como? Andando de uma forma que glorifique o nome do Senhor, né? Andando em unidade, andando em comunhão. Tudo que ele vinha falando antes está atrelado aqui a esse primeiro versículo. Amém? E aí ele vai prosseguir agora com particularidades daquela igreja em Filipos. Ele vai dizer: rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Duas irmãs, membros da igreja lá em Filipos, provavelmente por alguma razão, elas discordaram de algum tema que não está claro para nós aqui na Escritura. Então, Paulo, tendo conhecimento disso,
ele vai escrever com essa particularidade. Irmãs, por favor, pensem a mesma coisa. Ele já estava falando isso aqui no capítulo anterior, né? Sejam todos do mesmo sentimento, pensando a mesma coisa, né? Então agora ele vai falar, particularizar essa fala a duas irmãs, Evódia e Síntique, né? Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, ou seja, aquele que pastoreava a igreja dos filipenses, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele dá um bom testemunho desses irmãos. Olá, Cícera, seja abençoada nessa noite com a palavra de Deus. Estamos em Filipenses 4:3 agora, tá bom? Ele dá um bom testemunho, então, destes irmãos, né? O Clemente, que cooperou com ele, né? Essas duas irmãs, Evódia e Síntique, né? Que também cooperou com eles. Ele dá um bom testemunho desses irmãos, né? E pede ao pastor daquela igreja: paz, Nath, Deus te abençoe em nome de Jesus. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Olha, elas estavam discordando de alguma coisa e Paulo está escrevendo ao pastor daquela igreja: seja um pacificador entre elas, seja alguém que estabelece a concórdia, a harmonia, né? Auxilie essas duas irmãs, né? Versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Doutora Priscila, seja bem-vinda, Deus te abençoe, prazer ter você entre nós, viu? Estamos estudando Filipenses, capítulo 4, chegamos agora ao versículo 5, tá bom? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Por que ele coloca moderação junto de alegria? Por que Paulo está colocando alegrai-vos sempre no Senhor? Outra vez vos digo alegrai-vos, e logo em seguida ele coloca seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É porque Paulo é o mesmo que escreve dizendo que algumas coisas não devem estar entre nós, e uma delas é a gritaria. Gritaria. Então ele está falando, celebrem com alegria, celebrem, façam festas, sejam pessoas alegres. Gritaria não é necessário. Então seja conhecida a vossa moderação de todos os homens. Perto está o Senhor. Não há necessidade de gritaria. Irmãos, é muito bom quando a gente se alegra, a gente pode sorrir entre nós, né? Estamos festejando, é muito gostoso. Joana, boa noite, seja bem-vinda, Deus te abençoe. É muito gostoso a gente poder celebrar, poder se alegrar, né? Mas destoa do nosso ambiente quando você ouve uma pessoa com gritaria, né? Destoa, fica muito diferente daquilo que é o nosso ambiente, né? Nosso ambiente é um ambiente de moderação, né? Moderação. Maria Lúcia, boa noite. Deus te abençoe. Então, perto está o Senhor. Vamos agir com moderação. E eu entendo que essa moderação de que Paulo fala aqui, ela tem aquela conotação assim de um comportamento que seja adequado ao momento. Um comportamento que seja adequado ao ambiente, né? Que seja suave, que seja gentil. Essa moderação tá ligada a isso daí, né? Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo está dizendo que eu posso orar a Deus a respeito de coisas futuras. Mas uma vez que eu orei a Deus a respeito dessas coisas futuras, eu devo descansar. Ansiedade é excesso de futuro, né? Se a gente pudesse descrever a ansiedade, né? Claro que eu não estou falando aqui de sintomas, viu, gente? Nem estou falando do transtorno da ansiedade, não. Transtorno da ansiedade é uma coisa, e a ansiedade a que eu me refiro, e acho que aqui o texto também se refere, não é o transtorno da ansiedade, são coisas diferentes. Mas a ansiedade é excesso de futuro.
Ou seja, você está orando a Deus a respeito de algo que você deseja. Vamos colocar um exemplo prático que está diante de nós aqui nos nossos encontros, nas nossas noites de terça a sexta. A Joana é uma pessoa que tem pedido para nós orarmos a respeito da papelaria que ela quer trabalhar, né? Então, esse pedido da Joana é algo que ela quer colocar diante de Deus para que Deus venha em auxílio dela. E vindo o Senhor em auxílio dela, a capacite a fazer esse trabalho muito bem feito, como é o desejo do coração dela. Então, a Joana vai trabalhar nisso, ela vai orar, né? Vai clamar ao Senhor, vai pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda nesse novo negócio, a papelaria personalizada, nos ajude nesse novo negócio, nós queremos fluir nisso. Ok, colocamos nas mãos do Senhor, nós vamos persistir em oração. Nós vamos orar várias vezes, vamos orar até que o Senhor responda, né? Mas uma coisa é eu orar até que o Senhor responda, outra coisa é eu ficar assim, a Joana fica assim, meu Deus, mas Deus não fez nada até agora, nós já oramos, já fizemos jejum, já fizemos campanha de oração, já fizemos isso, já fizemos aquilo, e nada acontece. Isso é ansiedade. Isso é ansiedade, é dessa ansiedade que o apóstolo Paulo está falando aos filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Então eu vou orar a Deus. Oi, Lúcio, Deus te abençoe, boa noite, querido, seja bem-vindo. Eu vou orar a Deus, vou colocar diante de Deus a minha necessidade e vou dizer, Senhor, desde já, eu já agradeço a intervenção do Senhor, porque eu considero que sozinho eu não serei capaz de realizar esse empreendimento. Mas se o Senhor entrar, eu sei que tudo vai caminhar de forma excelente, né? Então, já oro, já coloco diante de Deus a minha necessidade, a minha petição, já suplico a Deus, clamo a Ele como um necessitado, isso é súplica, né? E imediatamente já agradeço, porque quando eu agradeço eu faço um exercício de fé. E entendo que é isso que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. No versículo 7 ele vai falar assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, se eu fizer dessa maneira, eu serei guardado pela paz. A paz que excede a todo entendimento. Amém? Então, eu estou aprendendo com o apóstolo Paulo aqui sobre como orar a respeito das minhas necessidades, né? Eu vou colocar tudo diante de Deus. Num momento como este que nós estamos passando por agora, né? Agora há pouco eu estava conversando com a minha filha e ela fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ela falou, pai, você não sente nada assim, você não fica ansioso, você não sente nada em relação a essas coisas, não? Eu falei, quais coisas? Ela falou assim, esse coronavírus, esse negócio de a gente ficar isolado, isolamento social, desde o começo você está do mesmo jeito, não mudou nada. Então eu respondi para ela, filha, minha fé me impede de mudar. Ou eu creio que o Senhor está no controle, ou eu não creio. Fé é uma coisa muito simples. Fé não é uma coisa que você elabora. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, você vai descansar no Senhor, esperar o agir do Senhor. Pela palavra de Deus, só tem uma coisa que eu posso fazer nesse momento, que é obedecer, né? As autoridades municipais, estaduais, federais estão tomando suas decisões, né? E ainda que eles não acertem todas as decisões, eles vão acertar algumas. E acertando ou errando, eu tenho que obedecê-los. Não é? Tem pessoas, irmãos, que dizem, por exemplo, o prefeito da minha cidade não me representa, o governador do meu estado não me representa, o presidente da república não me representa. Ele pode até não te representar, mas ele foi eleito e foi constituído autoridade por Deus. Nenhuma autoridade foi constituída senão por Deus. Entenda isso, não é? Mas que isso, pastor? Fulano de tal foi o diabo que pôs ele naquela posição. Não foi não, querido. Não foi não.
Se Deus não der permissão, ele não vai subir a nenhum cargo eletivo ou não. Não vai subir. Então, uma vez que foi constituída a autoridade, está debaixo da bênção de Deus, está sob a guarda de Deus. Se fizer o certo, ótimo. Se não fizer, paciência. O nosso Deus é quem estabelece toda a autoridade, é Ele e mais ninguém. Então, meu papel é obedecer à autoridade. O prefeito da nossa cidade aqui, junto com o governador ou não sei se eles estão trabalhando juntos ou separadamente, mas Minas Gerais hoje é um estado exemplar, não é? Belo Horizonte é uma cidade exemplar no que diz respeito a essa pandemia. Nós somos hoje exemplo, né? E vou dizer a você, não sei quais foram as decisões que o prefeito da cidade tomou, porque eu não assisto TV, eu assisto reportagens pela internet e eu só assisto aos canais oficiais do governo. Então eu assisto aquilo que o governo federal está transmitindo. Aí, pastor, então você está se tornando alienado. Não estou não. Eu não gasto tempo ouvindo disputa política. Não vou gastar meu tempo nisso. Não é hora. A hora de gastar tempo ouvindo disputa política é do momento que antecede as eleições. Aí eu vou prestar atenção naquilo que os candidatos estão falando, vou checar quem eles são, qual é o histórico deles, e a partir daí vou tomar a minha decisão sobre quem votar. Mas agora não. Agora eu preciso saber o que está acontecendo. Eu tenho sites que me informam qual é a condição de cidade por cidade do país, né? E eu acompanho isso com base nos registros em cartório. Eu não acompanho isso com base nas especulações da mídia, né? Porque, gente, todos nós sabemos que jornal vai vender aquilo que dá audiência. E se o que dá audiência é briga entre políticos, eles vão ficar nisso. Se o que dá audiência é falar mal do governante, eles vão ficar nisso. Se eu dou audiência para quem fala mal do meu governante, significa que eu estou pactuando com ele naquilo que ele está falando. Eu estou, no mínimo, deixando ele falar à vontade, porque da minha casa eu não tenho como combatê-lo. Então, eu não gasto meu tempo nisso, entende? Quando ela perguntou, falou, pai, você não mudou nada, você está do mesmo jeito. Eu falei, filha, a minha fé não me permite mudar, né? E é isso, irmãos. A sua fé no Senhor é o que te sustenta. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, a convicção daquelas que eu espero. Então eu tenho uma convicção de que o Senhor está no controle dessas coisas, que nada fugiu ao controle do Senhor. E que se for daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano, que essas coisas vão mudar e que o país vai sair dessa situação de isolamento, para mim pouco importa. Se vai ser amanhã, daqui uma semana, daqui 15 dias, um mês ou um ano, não vai mudar nada. Eu vou continuar pregando o Evangelho, vou continuar cuidando da minha família, como eu sempre cuidei, vou continuar fazendo as mesmas coisas. Entende? Eu creio no poder de Deus para governar o mundo. E isso é fé simples. Eu não preciso ficar argumentando com alguém, nossa, e aí, será que vai acabar o mundo então? Gente, não vai, não é isso. Não é isso. E se for? Agora pense, você tem controle dos próximos 10 minutos da sua vida? Você me garante que você termina de assistir essa live até o final vivo? Você pode me garantir isso? Você pode garantir que eu termino essa live vivo, você vai terminar me assistindo, falando aqui, como nós temos terminado todos os dias, em oração? Você se garante nesse aspecto? Você garante que eu termino? Eu não garanto. Então eu preciso estar pronto agora. Se Jesus vier agora, eu preciso estar pronto. Compreende? Então a minha fé não pode ser abalada. Quando nós estudamos Efésios, né? Você se lembra que toda a armadura que foi colocada no guerreiro do Senhor, ela tem um propósito. O propósito é que ele faça tudo e depois de terminar permaneça inabalável. Esse é o propósito. Lília, boa noite, Deus te abençoe. Marcela, Deus te abençoe, boa noite. Né? Então, o propósito de se usar uma armadura, a armadura de Deus, é, depois de haver feito tudo, permanecer inabalável.
Porque eu vou enfrentar principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Essa é a minha guerra. Agora, depois que a guerra terminar, eu tenho que permanecer inabalável. Entenda, eu participo da guerra, mas quem faz a guerra é o Senhor. Entende isso? Eu acredito que você entende da mesma forma, né? Eu posso estar ali intercedendo, liberando palavras de ordem, seja como for, né? Profetizando a palavra de Deus contra esses espíritos malignos. Eu posso. E é meu papel fazer isso mesmo. Agora, enquanto eu estou fazendo isso aqui, né? Na verdade eu estou ministrando em cima. E eu vou ministrando em cima e os anjos vão trabalhando e eles fazem essa guerra, porque a guerra é espiritual. Esse corpo não guerreia contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade e nem contra demônios. Você deve se lembrar de Elimas, né? O mágico, né? Você deve se lembrar de situações na Bíblia onde pessoas que tentaram expulsar demônios, mas que não tinham nelas o selo do Senhor, o que aconteceu com ela? Lembra daquele homem que apanhou e saiu todo rasgado? Né? Ele foi no corpo, ele foi na carne. Não se milita guerra espiritual na carne. Guerra espiritual você faz no espírito. Então o seu espírito liberando palavras de ordem, seja por meio das escrituras, seja por meio de discernimento, seja profeticamente, à medida que você libera essas palavras, anjos de Deus começam a guerrear em cima nas regiões celestiais. Né? E ali, a partir daquele lugar, eles começam a travar uma batalha que nós nem sempre podemos ver. Algumas vezes porque não suportamos essa visão mesmo. Outras vezes porque este olhar não está aberto para nós. Entende? Então, eu preciso trabalhar isso com muita tranquilidade. Eu estou orando pela minha família, para que a nossa saúde seja preservada. Eu oro pelo Brasil, oro pela minha cidade, pelo meu estado. Oro para que o Senhor favoreça os nossos governantes e dê a eles sabedoria na condução dessa situação, né? Mas eu vou crer o tempo todo que quem controla todas essas coisas é o Senhor. Eu tenho que te dizer, isso não é apatia. Eu não estou apático ao que está acontecendo, não. Eu estou crendo que o Senhor está acima de todas essas coisas. Amém? Tiago, boa noite. Deus te abençoe, querido. Então, Paulo está dizendo que se eu entregar essa minha ansiedade ao Senhor, e se eu levar diante do Senhor as minhas necessidades em oração e súplica, né? E com ações de graças, a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração. Então, eu estou vivenciando isso agora. Eu estou orando, estou levando diante de Deus minhas necessidades, sejam elas quais forem, né? E eu preciso testemunhar a você. Antes que o isolamento social se tornasse tão grave, né? Eu recebi aqui na minha casa provisão da qual eu ainda estou me alimentando. Você tem noção disso? Veio para mim antes desse isolamento se tornar tão grave. No iniciozinho as pessoas estavam falando assim, olha, melhor ficar quieto em casa e tal. Não existia ainda uma ordem, vamos dizer assim, né? Para que se ficasse em casa. Era mais um conselho, é melhor ficar em casa e tal. Né? Naquela ocasião, eu recebi provisão e estou comendo ainda dessa provisão até hoje, o dia de hoje. E depois daquela provisão, recebi outras. Chegaram na minha casa, pessoas que vieram e trouxeram. Olha, nós queremos te abençoar com isso aqui, viemos deixar isso aqui. A gente sabe que você é parte do grupo de risco e tal. Queremos deixar isso aqui na sua casa para você usar à vontade. Fique à vontade. Coma e se alimente. Tem aqui material de limpeza, tem isso, tem aqui. Está entendendo isso, querido? Eu não fui atrás, eu não fiz campanha, eu não falei assim, irmãos, olha, eu estou precisando disso, estou precisando... Não, nunca abri a minha boca para falar isso. Não, de jeito nenhum. E nós temos, e eu poderia até fazer um vídeo e mostrar isso para você, né? Acho que isso é desnecessário, mas a gente tem coisas guardadas ali que dá para a gente passar um tempo ainda sem fazer compras de muitas coisas, sabe? Então, eu tenho ou não tenho motivo para descansar no Senhor? Eu tenho ou não tenho motivo para estar quieto? Tenho ou não tenho motivo para estar em paz?
Claro que eu tenho. Eu tenho. O Senhor tem cuidado de tudo a respeito da minha casa, né? Então, graças a Deus, né, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Amém? Então, glória a Deus por isso. Vamos prosseguir, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tremendo, irmãos, que tremendo. Tudo que é verdadeiro. O que o Paulo está nos aconselhando aqui? Ele está dizendo o seguinte: à medida que você enche a sua mente com o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro não consegue ocupar esse espaço. Se você ocupa a sua mente com tudo que é respeitável, aquilo que não é respeitável não consegue ocupar esse espaço. Se você ocupa a sua mente com tudo que é justo, aquilo que não é justo não consegue ocupar esse espaço. Se você ocupa a sua mente com tudo que é puro, aquilo que não é puro não vai conseguir ocupar esse espaço. Se você ocupa a sua mente com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, aquilo que não é amável nem de boa fama não consegue ocupar esse espaço na sua mente. Então, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Gente, Paulo está nos aconselhando a ocupar a nossa mente, o nosso pensamento com coisas boas, verdade, respeito, justiça, pureza, amor, sabe? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ocupe a sua mente com essas coisas. É isso que ele está dizendo o tempo todo. Se você ocupa a sua mente com essas coisas, você não terá problema nenhum. Ao contrário, o que vai acontecer? O Deus da paz será convosco. Ele ainda chama a responsabilidade para ele. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então eu fico pensando, irmãos, como deveria ser gostosa a convivência com o apóstolo Paulo. Quanto aprendizado. Eu gosto muito, desde criança, eu sempre gostei de estar junto com pessoas mais velhas que eu. Sempre. Por quê? Porque geralmente a pessoa mais velha é uma pessoa amadurecida, né? Então, se essa pessoa amadurecida é alguém que serve a Deus, imagine o quanto essa pessoa acrescenta à sua vida, né? Então, eu sempre procurei estar perto de pessoas mais velhas que eu. E sempre fui muito bem sucedido por causa disso. Eu ouvi coisas boas e coisas ruins dessas pessoas mais velhas, né? Não que elas falassem aquilo que não presta, mas quando elas compartilhavam a experiência delas com coisas ruins, eu acabava aprendendo, né? Então, eu preciso ter esse cuidado de escolher o que ocupa o meu pensamento, né? Nós tivemos aquela live com o pastor Emílio, onde ele estava compartilhando o conhecimento dele sobre a doutrina dos últimos tempos, né? E aquilo que ele pensa sobre o que nós estamos vivendo nesse momento agora. Como é enriquecedor, irmãos, ouvir uma pessoa experiente. Pastor Emílio tem 84 anos, faz 84 anos esse ano, né? Completa 84 anos esse ano. É um homem muito vivido, muito experiente, muita bagagem ele carrega, né? Então, nós precisamos parar e para sentar e ouvir essas pessoas falarem. É uma questão de inteligência, sabe? É inteligência. Então, quando Paulo parava para falar, eu fico pensando assim, como devia ser gostoso sentar para ouvir o apóstolo Paulo falar, sentar para ouvi-lo contar, porque eu penso, irmãos, que em algum momento Paulo compartilhou pelo menos uma parte daquilo que Jesus ensinou para ele no terceiro céu. Ele fala, eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, esteve no terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, coisas que ao homem não compete dizer, né?
mas eu creio que há algumas partes daquilo que ele ouviu que ele compartilhou durante a vida dele. Imagina sentar, ouvindo Paulo falar assim, olha, no tempo quando Jesus estava me ensinando o Evangelho, me esclarecendo acerca da lei, o que eu devia saber, qual era a essência daquilo tudo que eu estudei tanto e não tinha compreendido tudo, né? Então Jesus me ensinou isso, me ensinou assim, assim, assim. Imagina que coisa gostosa que era ouvir esse homem pessoalmente, né? Então ele tinha autoridade para falar como ele falou aqui, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Ele tinha autoridade, ele tinha legitimidade para falar isso, né? Maravilhoso isso, maravilhoso. Verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Esse é o versículo-chave da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas como tem sido usado fora de contexto. Meu Deus, que coisa! O apóstolo Paulo está citando aqui, né, aquilo que ele tinha falado anteriormente sobre o Epafrodito. Lembra que o Epafrodito procurou por ele a ponto de quase morrer, né? E quase morreu mesmo, né? Qual era o objetivo do Epafrodito? Trazer aquilo que os irmãos de Filipos estavam mandando para Paulo. Eram doações, eram ofertas que eles estavam mandando para Paulo. Agora ele está falando disso aqui com eles. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Lembra que eu falei a vocês que a cidade de Filipos era o portal da Macedônia, o portal da Europa, né? Foi por ali que o evangelho entrou na Europa, mas era uma cidade de agricultores, antigos soldados aposentados que recebiam como bônus lá da sua aposentadoria uma pequena porção de terra onde eles iam cultivar o seu alimento, e a agricultura de subsistência era a principal fonte de renda de Filipos, né? Então, eram estes os filipenses. Mas, gente, algo que nós sempre vamos ver: aqueles que têm menos são os mais generosos. Que é um exemplo bíblico. A viúva que ofertou no gasofilácio no dia em que Jesus estava na sinagoga. Ela vem e deposita ali 2 moedas no gasofilácio. Jesus falou assim: a maior oferta que entrou nesse gasofilácio foi dessa mulher. O negócio não é a quantidade, o negócio é a qualidade, né? Todos estão vindo e trazendo daquilo que está sobrando. Ela deu tudo o que tinha. Essa viúva deu tudo o que tinha. Irmãos, é maravilhoso. Quanto menos a pessoa tem, mais generosa ela é. E isso é uma observação que eu faço há anos. Eu pastoreei uma igreja, a Lilian que está aqui, foi ovelha do meu tempo lá, a Elisete Fonseca que está aqui também, a Joana também foi ovelha lá, são ovelhas de lá, na verdade, né? E eu pastoreei aquela congregação ali, a Viviane também, né, está aqui conosco, os nomes vão subindo, eu nem lembro mais quem tá aqui com a gente, mas essas irmãs são todas pessoas, o Jair, né? São pessoas que estavam lá nessa época, e é uma igreja, irmãos, que na minha época era formada por estudantes, aposentados, passadeiras, faxineiras, como é que chama a mulher que faz? Manicure. Essa era a população que formava aquela congregação. A gente tinha na minha época acho que 2 empresários, um empresário do ferro e aço e um empresário do ramo de tintas. São os empresários que eu lembro que a gente tinha na nossa igreja.
E era uma igreja generosa, sabe? Com esse povo, nós trabalhamos um terreno de 155 mil metros quadrados, nós construímos, fizemos uma edificação ali naquele terreno, sabe? Para a gente poder realizar os encontros face a face com Deus. Irmãos, esse povo pagava um carnezinho pequenininho de R$20, R$10. A Viviane na época ajudava a cuidar da tesouraria, talvez ela se lembre até desses valores aí, 10, 20, 50 reais. E com esses valores a gente ia reunindo recursos para produzir, para colocar água encanada lá no terreno, levarmos uma caixa d'água lá em cima, para poder construir esse galpão, né, com os seus dormitórios, banheiros e tudo. Irmãos, foi um tempo maravilhoso de gente generosa trabalhando em favor da obra de Deus. E gente que tinha muito pouco, muito pouco. A maioria era de aposentados, gente de... Aí, até R$5, a Viviane falando para lá, para a gente aí. Até R$5, gente contribuía com R$5, sabe? Aí você vai falar assim, meu Deus, como é que pode? Eu não sei hoje como está aquele terreno lá, porque hoje tem outra gestão, é outra situação, e talvez o foco também tenha mudado, né? Isso não vem ao caso. Mas o que eu estou dizendo é a generosidade desse povo, sabe? Quanto menos tem, mais generosidade você vê. Isso é impressionante isso. E às vezes as pessoas que tinham mais eram aquelas que contribuíam menos. Né? E é assim, irmãos, infelizmente o caráter do ser humano precisa ser muito trabalhado. O Senhor precisa mesmo alcançar o bolso de muitos crentes, né? Mas aqueles que ele tem alcançado têm contribuído para o seu reino. E mesmo Jesus, né? Mesmo Jesus, ele falava o seguinte, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, querido, quando Paulo fala da generosidade dos filipenses, ele está falando de lavradores, gente que semeava a terra, lavrava a terra, semeava, colhia e ofertava talvez da venda do produto dessa lavoura, sabe? Ele está falando desse tipo de gente, desse nível de generosidade. Agora Paulo fala de uma experiência que muitos não querem passar, né? E eu estava falando do versículo-chave da carta aos Filipenses, Filipenses 4,13, como vem sendo usado fora de contexto. Está aqui também a Késia, que também estava na igreja na época em que eu pastoreava. Ela passou um tempo lá, depois ela se casou, foi congregar na igreja onde o seu marido já congregava, né? Mas também conviveu com a gente lá nesse ministério, foi uma bênção, né? E como esse texto já tem sido usado, irmãos, ao longo dos anos, fora de contexto. As pessoas têm coragem de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Será que pode? Paulo está falando isso depois de dizer o seguinte, tanto sei, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Primeira coisa, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Irmãos, uma coisa que é eu me humilhar, e eu dizer assim, não, eu sei me humilhar, quando é necessário eu sei me humilhar. Outra coisa é, eu sei estar humilhado. É muito gostoso ser honrado, irmãos. É muito bom quando você está em algum lugar e alguém te chama pelo nome, chama você, não, vem para cá, senta aqui comigo, e te honra. Isso é maravilhoso, mas e quando alguém te humilha? Ele está dizendo, tanto sei ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome. Lembre-se de que Paulo ficou fabricando tendas para o próprio sustento. E isso enquanto exercia seu ministério, né? Porque como soldado romano ele não precisava disso não, ele certamente tinha um bom salário. Mas depois do ministério houve um tempo quando ele precisou fabricar tendas, né? Então, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. É depois disso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que ele fala isso aqui? Porque experiências como essa que eu tive, no início desse isolamento social, de virem pessoas e depositarem aqui na minha casa arroz,
feijão, açúcar, pó de café, carne em grande quantidade, não é 1 quilo de carne não, é peça de carne, sabe? Material de limpeza, biscoitos, eu nem vou lembrar, feira, irmãos, de sacolão, eu nem vou lembrar tudo que veio para minha casa, não consigo lembrar não, foi muita coisa, uma compra assim para muito tempo. Depois disso, veio outra pessoa, colocou não sei quantos pacotes de arroz empilhados, pacotes de feijão empilhados, litros de óleo, caixa de leite, farinha de mandioca, farinha de trigo, mais material de limpeza. Irmãos, essa experiência é maravilhosa, maravilhosa. Sabe, não é o fato de receber, não. É ver o cuidado de Deus por meio da igreja, o movimento da igreja para cuidar de alguém. É Deus fazendo isso. Sabe, quando você recebe algo de alguém, tenha essa convicção. Deus moveu. Deus se moveu. Deus se moveu em amor, em misericórdia, em compaixão. E tocou a igreja, mobilizou a igreja, que é o seu corpo na terra, e falou à igreja: vá lá, leve na casa do meu servo. Entenda, isso é a maravilha da graça de Deus. Então, dizer isso, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo tinha autoridade. Ele podia dizer, porque tudo que está antes aqui, ele já tinha experimentado. Então, ele sabia assim, olha, o Senhor é quem me fortalece. Se eu precisar passar fome, Ele vai me fortalecer, eu vou sentir fome, mas Ele está comigo. Agora, se eu tiver abundância, Ele, em nome de Jesus, vai me ajudar, em nome de Jesus, a administrar essa abundância, a repartir dessa abundância com outros que tenham necessidade. Ele vai me ajudar. Eu sei viver, estou experimentado em todas essas coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Amém, irmão Amilcar? Deus sempre será fiel à sua palavra, é verdade. E aos seus filhos, é verdade. Sempre, sempre o Senhor será fiel. Amém? Então, não use esse texto fora de contexto. Não usa não, irmão. Se você não viveu a experiência de ter necessidade, não usa não. Porque dizer eu posso todas as coisas, você tem que ter muita certeza de que você realmente pode todas as coisas. Amém? Use esse texto dentro de um contexto apropriado. Né? Então ele está falando que ele não se alegrou, não foi porque os irmãos doaram, não foi porque os irmãos, não é porque ele havia pobreza nele, não, é porque eles tinham a oportunidade, né? Queriam fazer, mas não estavam tendo a oportunidade que eles precisavam para fazer. Né? Amém? Então, todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Olha que era isso que ele está elogiando. Né? Com a força que Paulo tinha em Cristo, ele podia enfrentar qualquer situação. Com a força que nós temos em Cristo, nós podemos enfrentar qualquer situação. Né? Não só Paulo. A questão é, eu estou fortalecido em Cristo? Eu estou em Cristo de verdade? Ou qualquer coisinha vai me fazer... não, se eu for ficar cheio de mimimi com qualquer coisinha, se eu for ficar reclamando disso, daquilo, eu não posso afirmar posso todas as coisas em Cristo, não. Porque eu nem estou em Cristo. Não é? Então, nós precisamos estar em Cristo. E estando em Cristo, nós vamos experimentar isso. Né? Nós vamos ter essa experiência. Posso todas as coisas porque estou em Cristo. Ele me fortalece. Né? É maravilhoso, gente. Dá para ficar só nesse versículo aqui um dia inteiro. Né? Mas vamos seguir em frente. Ele está dizendo que os filipenses fizeram bem, associando-se a ele na tribulação que ele estava passando. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha o que o Paulo está falando. Ele estava entre os tessalonicenses. Então, a igreja de Tessalonicenses,
poderia suprir a necessidade dele, mas foram os filipenses que enviaram para ele recursos para suprir as necessidades dele. Então, quando ele partiu daí da Macedônia, de Filipos, né? Quando ele partiu da Macedônia, ninguém quis cooperar com ele. Irmãos, que coisa triste é quando um missionário vai desafiar uma igreja, né? Então, principalmente se ele é membro daquela igreja, né? Ele vai sair daquela igreja para o campo missionário. Ele vai dizer, irmãos, eu preciso levantar mantenedores, pessoas que estejam comigo, cooperando em oração, cooperando, né? De várias formas, mas também financeiramente. E aqueles irmãos que quiserem e se sentirem tocados pelo Senhor para fazerem isso, me procurem depois da reunião. Aí ele sai e vai embora, nem paz do Senhor o povo vai dar para o missionário. É triste, irmãos. É duro, não é? E infelizmente, muitas vezes nós agimos assim, né? Mas nós ainda temos tempo de nos arrepender e de corrigir esse tipo de erro, né? Versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele está dizendo? Deus não fica devendo nada a ninguém. Vocês trabalharam para suprir minhas necessidades. Vocês se esforçaram nisso, mandando inclusive Epafrodito me encontrar. Entregue a Paulo essa oferta, faça chegar às mãos dele. Então ele está dizendo, recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, Epafrodito me encontrou. Ele me passou às mãos tudo que vocês me enviaram. Graças a Deus, isso suba ao Senhor como uma oferta de cheiro suave, né? Agora ele acrescenta, o meu Deus, esse que quando eu estou necessitado, quando eu estou sofrendo qualquer necessidade, né, ele me sustenta. Esse Deus, esse mesmo, em nome de quem eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse mesmo Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. O mesmo, o que me supre é o mesmo que te supre. O que me supre vai recompensar você por tudo aquilo que você investiu no meu ministério. É isso que o Paulo está falando aos Filipenses. Todo investimento que vocês fizeram no meu ministério, o Senhor vai recompensar vocês. Eu conheço esse Deus. É isso que ele está dizendo. Eu conheço esse Deus. Ele vai recompensar vocês, porque ele nada fica devendo a ninguém. A ninguém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então agora ele encaminha saudação aos irmãos lá da igreja de Filipos, né? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Entre eles, certamente, o Timóteo, porque no início da carta ele escreve Paulo e Timóteo, à igreja de Filipos, inclusive aos bispos, né? Lembra do início da carta, né? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Amém? E assim encerramos a carta de Paulo aos Filipenses, né? Graças a Deus, carta maravilhosa, carta chamada da alegria, né? E a gente viu aqui por que de tanta alegria da parte de Paulo com os filipenses, né? Porque que ele manifesta, né, toda essa alegria aqui aos filipenses. Ele tinha muitas razões para fazer isso, ele não poupou de jeito nenhum elogios a essa igreja, né? Graças a Deus por esses irmãos da Macedônia. Bendito seja Deus.